Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Sinapse CL desta segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023. Boa noite, César Calejão, tudo bem? Final de semana tranquilo, deu para surfar, deu para andar de skate? Deu para curtir um pouquinho sim, Robs, boa noite, prazer estar contigo. Boa noite para essa comunidade linda também do ICL, vamos que vamos. Eu fiquei com as minhas filhas em casa curtindo um solzinho, minhas duas filhas. Eu sou mãe bichológica, né, para quem não sabe. Pronto. Vamos trazer os destaques do dia. Queria começar falando da CPI das Americanas, Boa. que pelo jeito vai terminar em pizza, né? É. Porque os responsáveis pela fraude bilionária parece que não foram identificados no relatório, César. Que história é essa? Pois é, esse tipo de coisa que é absolutamente estarrecedora. Então, para que você tem uma comissão parlamentar de inquérito que investiga a maior fraude do capitalismo brasileiro todos os tempos? E aí você tem o senhor Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, te dizendo que seria irresponsabilidade apontar pessoas. Ora, meu senhor, o senhor achou que seria pertinente o quê? Apontar objetos inanimados que são responsáveis por essa fraude? É curioso, Robs, que na hora de indicar quem é responsável pelo lucro gerado por essas empresas, aí não é complicado. Aí a gente sabe muito bem que elas têm nome, que é o Teles, que é o Sicupira, que é o Lehman. Aí essas pessoas se apresentam com uma prontidão assim invejável, entendeu? Agora, na hora que dá problema, muito por conta dos métodos draconianos que eles adotaram na manutenção dessa empresa, aí não podemos apontar nome. Veja como essa é uma lógica que se aplica tanto nessa questão, quando a gente está lidando com bilionários, como quando a gente está lidando com as Forças Armadas, por exemplo, que vai nessa mesma direção. Não podemos responsabilizar a instituição Forças Armadas. Sabe por que se adota essa narrativa? Porque aí está contida uma certa estratégia de dizer essas e essas pessoas que estão atreladas mais diretamente à imagem da instituição devem ser preservadas. É a mesmíssima coisa que está em jogo no caso das Americanas. Lamentável que isso tenha terminado numa pizza desse tamanho. Nossa, lamentável, né? Empregos perdidos, É. Muita gente perdeu dinheiro, É. Eu fui uma delas, Você, logicamente que era um inclusive, pouquinho, uma mas pequena eu investidora. perdi dinheiro sim, Enfim. E aí a gente acredita nesse Brasil desse jeito, Pois César? é, duro, Fica difícil, né? Depois daquela fala brilhante que o Eduardo Moreira teve, didática, forte, explicou detalhadamente o que aconteceu. A conclusão desses senhores é que não podemos apontar nenhuma pessoa de forma mais específica. Ora, francamente. Todo mundo sabe. É. Enfim, a história também foi muito bem escrita, né? Sim. Então, enfim, só fica essa dor mesmo e essa sensação de impotência quando a gente ouve isso. Exatamente. Queria trazer outro destaque, porque estamos aí na semana de feriadão, 7 de setembro vem aí, e o ministro Flávio Dino tratou de acalmar, né, a população. Hoje disse que não vai permitir que aconteça o que aconteceu no dia 8 de janeiro, né, aquele vandalismo todo. E ele disse assim, feriado é de tranquilidade e concórdia. Palavras do Dino. É importante que o ministro da Justiça venha a público e garanta à nação brasileira que a gente não vai ter uma espécie de reedição do que foi a invasão, depredação do Congresso Nacional. Tem aí circulado entre os bolsonaristas um fique em casa, uma espécie de deboche, como considerando aquilo que foi proposto durante a maior pandemia do século, no sentido de salvar vidas. É muito bom que eles fiquem em casa, eles não têm absolutamente nada para contribuir. A própria celebração da independência do Brasil já é algo absolutamente controverso, porque como a gente vai ver com a nossa convidada hoje, é uma história que foi desenvolvida no sentido de favorecer uma minoria, via de regra, uma minoria hétero, branca, masculina, etc., em detrimento... colonizador, exato, né, exato. Que no livro Esfarrapados, que é esse último trabalho que você também começou a ler, eu não trato como colonizador, porque eu acho que esse é um termo que eufemiza demasiadamente o que de fato aconteceu. O genocídio, mais de 60 milhões de comunidades indígenas, de pessoas que pertenciam a nações indígenas dizimadas, tráfico de pessoas que foram escravizadas sobre o Atlântico e tal. Então, isso, a meu ver, se trata de uma invasão
e todas as dimensões que isso compreende no sentido de pilhagem, estupro, assassinatos e tal. A gente vai falar um Dizimaram, pouco... Exatamente. Né, os povos originários. Exato. A gente vai falar um pouco disso. Eu li bastante no seu livro. Boa. Vamos chamar a nossa convidada, que é a Mayra Luiz. Ela é educadora, palestrante, escritora, criadora de conteúdo e estudante de ciências sociais. Mayra Luiz, seja muito bem-vinda ao Sinapse CL. Que sorriso lindo! Obrigada. De nervoso também um pouquinho. Obrigado, Mayra. É um prazer te receber. Vamos lá, porque acho que tem muita coisa para a gente explorar nesse sentido, né, Rô? Vamos. A gente aproveitar bastante você para desmistificar muita historinha que a gente aprendeu na escola, mas que a gente sabe que, na verdade, não foi bem assim. Eu queria começar falando da sua página no Instagram, que tem mais de 100 mil seguidores, né? Queria que você falasse um pouco da sua conta para quem ainda não te conhece e para quem ainda não acessou o Verbo Preto. Ah, claro. Bom, como vocês mesmos disseram, né, meu nome é Mayra e a Verbo, ela foi algo que surgiu de uma maneira muito rápida e sem grandes pretensões. Eu comecei a gravar os vídeos em janeiro e em abril, maio já estava com muitos seguidores, assim, então eu fui pego muito de surpresa, não estava esperando esses números tão rápido. Mas isso só evidencia como as pessoas estão ansiosas e ansiando muito por uma outra perspectiva sobre a história. Estão ansiando muito por um conhecimento que fuja do que a gente tem aprendido. Então, isso demonstra muito mais dessa carência das pessoas, né? Então, a Verbo acabou surgindo de uma maneira muito inesperada, mas que se mostrou necessária dentro de toda a realidade, né, que a gente tem vivenciado. Ô Mayra, conta pra gente na conta o que você procura trabalhar ali para as pessoas que querem entrar e querem conhecer o teu conteúdo. O que você utiliza essa plataforma para disseminar que tipo de conteúdo? Eu falo sobre história preta. A minha ideia é trazer esse outro olhar onde a gente põe a África no centro da história, onde a gente traz para ela novamente todas as referências que ela foi e mostrar que é muito mais do que aquilo que a gente vê no livro da história da escola, né? Que é uma história que começou muito antes da escravização, porque geralmente a gente só percebe e só conhece da África a partir desse momento, e também mostrar sobre todas as coisas que ela contribuiu para o mundo, que é algo que o mundo não fala sobre, né? Sobre o surgimento da ciência, sobre o surgimento de grandes civilizações, sobre, né, os princípios da democracia, como a gente compreende hoje, sobre arquitetura, enfim. A minha ideia é colocar a África de novo no centro da história, no centro do mundo, que eu acho que é onde ela não deveria ter saído. Muito bom, querida. E aí, com base nisso, eu estava conversando com a Hobbs aqui, o quanto é importante referências intelectuais, porque a partir disso a gente forma uma determinada visão de mundo, né? E a gente pensou em te perguntar aqui, eu e a Hobbs, quais são as tuas principais referências intelectuais de pensadoras e pensadores negros que você consultou, leu ao longo da tua vida? Bom, eu consumo muito da Marimba Ani, do Garvey, né, que tem as suas controvérsias, mas que também traz esse outro olhar sobre a população negra, né, um outro olhar em cima do povo negro. O Diop, né, que conseguiu reivindicar novamente o Egito como negro, né, então um grande pensador, o John Henrik Clarke e outros grandes pensadores dessa mesma linha panafricanista, assim, que é um pouco da linha que eu sigo dentro da minha vida e que eu acho que é um caminho interessante para a gente abordar a história da população preta. Tá. Você tem algum brasileiro, alguma força nesse sentido que se destacaria, a teu ver, não? Olha, aqui no Brasil eu consumo muito também do Abdias por conta do quilombismo, né? Ele traz uma ideia de construção de comunidade muito forte, muito positiva. A Catiúcia Ribeiro, né, que é uma intelectual nova, né, também é professora da universidade onde eu curso, né, onde eu ministro, e ela também faz esse processo. E são essas referências aqui no Brasil. Eu realmente tenho buscado bastante em intelectuais fora, porque o panafricanismo demorou muito para chegar no Brasil. Então, na América do Norte, por exemplo, já era muito mais trabalhado e desenvolvido.
mas tem muitos autores aqui que consomem isso e que têm ganhado esse destaque, assim. E acho que esses dois são os que eu mais consumo aqui. Perfeito. Aproveitando que você falou em pan-africanismo, explica pra gente esse conceito, essa ideia, o que é o pan-africanismo, hein? Bom, o pan-africanismo ele é esse movimento da gente colocar novamente a África no centro e de retorno à nossa referência. Essa ideia de que há um berço civilizatório no mundo e que ele foi negligenciado e esquecido e que a população preta não interessa em qual lugar do mundo ela esteja, em qual localidade você esteja geograficamente, há algo que demarca muito bem a sua ancestralidade, demarca muito bem o teu ponto de partida e de origem. E o pan-africanismo trabalha em relação a isso, a ideia de que nós precisamos olhar para nossas referências, que é a África, nós precisamos voltar o nosso olhar para o nosso berço civilizatório, para que a gente consiga compreender quem a gente é, para que a gente reconstrua essa identidade que foi nos negada. Então é esse processo de resgate a quem de fato a gente é, muito além do que as pessoas que foram no continente disseram sobre a gente, mas um olhar sobre o que a gente diz sobre nós mesmos. Posso emendar? Claro, por favor, querida, claro. Porque a gente está falando de pan-africanismo e eu fiz o curso de filosofia africana. E falando em África, a gente entende que seja o berço do mundo. E por ser o berço do mundo, a gente também entende que a estrutura na África era 100% matriarcal. Só que ao longo do processo, tudo se transformou, não, virou de cabeça para baixo, de fato, né, para uma sociedade patriarcal. Em que momento que há essa transição, Mayra? Explica pra gente, por favor. Olha, eu acredito que essa transição ela acontece quando de fato a gente começa a ser invadido por outros povos que percebem que a força da África estava nisso, né? Com a invasão dos muçulmanos, né? Que a gente teve uma colonização muito forte pelos árabes, já começa esse processo de classificação por raça, esse processo de associar a cor negra a algo ruim, e também esse processo de tentar distanciar da onde estava de fato o nosso poder enquanto povo. E quando chega, né, o Ocidente, né, chega no continente, ele também percebe isso. Ele também percebe que você colocar o poder centralizado nas mulheres era um grande risco à ideia que o catolicismo e o cristianismo estavam tentando trazer para o continente, por exemplo, que foi utilizado bastante para dominar, né, para expandir os domínios do colonizador no continente. E aí acho que foi uma estratégia do povo colonizador de retirar onde estava a nossa verdadeira força, porque as mulheres dentro do continente africano, elas eram vistas muito mais do que somente quem traz a vida, mas essa ideia de trazer a vida além do domínio da casa, né, do domínio do lar, essa ideia de que ela traz a vida, de que ela traz o movimento, de que ela consegue fazer com que as coisas de fato se reorganizem no universo. E quando você quer subjugar um povo, você não pode deixar ele ter a ideia de que ele tem esse poder. Então foi uma estratégia, literalmente, de tirar o que a gente tinha de mais valioso e que mais nos destacava e nos diferenciava do Ocidente, que era colocar a mulher nesse lugar, né? E quando você quer atingir um objetivo de diminuir um povo que você reconhece e sabe da sua grandeza, uma das coisas que você faz é trazer tudo aquilo que você sabe que é ruim para si e tenta colocar no povo alheio. Então você faz eles acreditarem que o que você tem de mais ruim, de mais maléfico é o melhor. Você vai introjetando essa doença, né? Então, acredito que foi isso que o Ocidente fez, e isso aconteceu quando eles chegaram lá em massa, e foi uma percepção de que a única maneira de conseguir submeter aquele povo a essa ideia de pequenez seria destruir o que eles tinham de mais forte, que eram as mulheres no centro. Uau, ótimo incrível. ponto, ótimo ponto, fortíssimo isso. E ao encontro desse teu raciocínio, me parece que existe todo um processo de criminalização das religiões de matriz africana exatamente por esse propósito que Mayra tá colocando.
Então são diferentes dimensões que têm por objetivo principal atingir esse fim que é criminalizar, que é banalizar, quer dizer que se trata de pessoas inferiores e que, portanto, podem ser negociadas como mercadoria. Eu gostaria de te ouvir um pouquinho, Mayra, no que diz respeito a essa dimensão específica. Vamos lembrar, por exemplo, que os jesuítas, que eram os intelectuais, em alguma medida, europeus da época, ali no século, por exemplo, XVIII, no século das luzes e tal, eu estava te dizendo isso nos bastidores aqui, eram figuras que eram radicalmente contra, por exemplo, liberdades civis, direitos políticos, emancipação popular, a emancipação das mulheres, exatamente, todo esse tipo de coisa. E a gente vê entre povos africanos e entre comunidades ameríndias, essa dimensão era totalmente diferente. Não quer dizer que essas nações e esses povos eram perfeitos e nem nada disso, mas trabalhavam com essa riqueza de uma maneira muito distinta. Como é que você sente isso, Mayra? Essa criminalização das religiões de matriz africana como uma espécie de estrutura de dominação dos povos africanos e dessa estrutura capitalista, desse tráfico dos escravizados que surge a partir desse ponto? Eu vejo exatamente como você falou. É uma criminalização, como eu disse, ela é pensada. É uma estratégia. Isso é pensado. Uma das coisas que você não consegue matar num povo é a sua essência e é o que te conecta com o todo. E as religiões de matriz africana, elas são uma prova disso. Uma prova de que não interessa a distância que você está do continente, um oceano não consegue separar algumas coisas que estão introjetadas e que faz parte desse povo enquanto essência. E uma forma que você tem de matar um povo é matar a sua essência, é matar aquilo que lhe reconecta com o que ele é, ou que lhe dá um vislumbre do que ele é. Eu acho que não faz sentido algum para uma sociedade que precisa dessa manutenção do racismo para poder continuar existindo, que você tenha uma religião que diga que eles foram os que trouxeram o ferro, que foram os que trouxeram, né, a civilização. Quando você vai ouvir sobre as histórias dos orixás e a sua grandeza, e como eles dominavam o mundo, e como a África dominava o mundo, e como esse poder é um poder que não pode ser retirado de você, indiferente de todo o tempo de cárcere que houve, você consegue perceber que esse é o motivo da criminalização. Você precisa matar a essência que te lembra do poder. Porque é a única forma que o Ocidente tem de colocar e de manter o continente africano nesse lugar de subalterno, é fazer com que a gente acredite que de fato é isso. Porque eles conhecem a nossa potência. Eles chegaram no continente e eles viram tudo que nós éramos. Eles viram tudo que Kemet construiu, eles viram tudo que Mali construiu, eles viram tudo que o reino de Axum construiu, mas a única forma que você tem de matar um povo é aprisionando a sua mente, é aprisionando a sua essência, é aprisionando aquilo que lhe conecta com quem de fato ele é, muito além do que o seu algoz tenta dizer que é. E a religião de matriz africana é esse lembrete. É a mesma coisa que eles fazem com os povos ameríndios. Eles tentam te distanciar daquilo que te lembra quem você é, para que você acredite nessa narrativa imposta. Então essa criminalização é isso, é esse medo constante que o colonizador tem de que a gente um dia se lembre de quem a gente é e eles voltem a estar no lugar onde eles estavam quando chegaram no continente. Essa ideia de que talvez a gente vai fazer o mesmo que eles fizeram com a gente, né? Tem esse medo também da vingança, esse medo da revanche. Claro. E também esse lembrete constante. A única maneira do Ocidente se manter como ele está, do capitalismo se manter como ele está, é o racismo continuando e sendo cada vez mais forte. Se a gente extingue o racismo, a gente extingue o capitalismo. Genial, Mayra. Maravilhoso. E Mayra, a gente sabe, né, que a história foi escrita a partir de uma visão, né, eurocentrista. E muita coisa que a gente aprendeu na escola, na verdade, não foi bem assim, né? Conta pra gente duas histórias que eu acho que a nossa audiência vai gostar de ouvir. Não vale Lei Áurea, que todo mundo conhece, mas queria ouvir duas histórias suas sobre essa revisitação, né, a tudo o que foi contado pra gente até hoje. Eu acho que tem uma perspectiva da Lei Áurea que a gente esquece,
Geralmente a gente fala que a princesa libertou, mas é o motivo do porquê que a Lei Áurea aconteceu. A gente sempre põe essa ideia de que foi porque precisava acabar, e não que era porque a Inglaterra precisava de mais pessoas com dinheiro para que o capitalismo de fato se solidificasse no mundo, né? Então acho que essa é uma perspectiva interessante que geralmente quando contam essa história não nos lembram. Mas eu acredito também que tem a questão de que os negros no Brasil não se revoltaram, né? Eu ouvi muito, eu sou natural do Rio Grande do Sul, e eu ouvia muito na escola que os indígenas, eles lutaram mais, que os indígenas, eles fizeram mais, mas que os povos negros não, que não houveram revoltas, né? E quando a gente olha na história do Brasil, as revoltas que tiveram mais impacto foram as revoltas que tiveram o corpo preto ali. Essa ideia de que o corpo preto nunca se revoltou, de que ele nunca quis de fato sair do lugar de escravização, de que ele aceitava aquele lugar, né? Isso é mais uma da manutenção que a história faz com a gente, de que a gente aceitou esse lugar de subalterno, e não, durante toda a história do Brasil a gente percebe essa revolta acontecendo, a gente percebe como que o povo negro sempre fez isso, né? E eu acho que também essa história que cerca os quilombos antigos, né? Que geralmente quando a gente fala sobre Palmares, a gente fala sobre Dandara, a gente fala sobre Zumbi, a gente fala sobre Teresa de Benguela, a gente sempre põe eles nesses lugares de exceção e não no lugar de que isso era algo muito massivo em todo o povo. A ideia de se organizar, a ideia de criar comunidades que tinham uma visão muito mais ampla, muito mais solidária, muito mais comunitária, de construção, de Ubuntu, de fato, e de que isso sempre foi uma estratégia do povo africano, construir comunidades e se solidificar. E isso a gente consegue perceber nos terreiros, a gente consegue perceber nas comunidades mesmo, que muito mais do que serem colocadas à margem, também é esse lembrete constante de que povos pretos se juntam, de corpos pretos se mantêm perto, porque a gente entende o poder que há quando a gente está junto, quando a gente está perto. Eu acho que geralmente a história sempre nos coloca como a gente teve que se unir por conta do sofrimento, a gente teve que se unir porque não tinha opção, mas é muito mais do que isso. Corpos pretos se unem porque a gente entende a força que há no coletivo. A gente entende a força que há quando a gente está todo mundo junto. A gente compreende que não tem como nós sermos indivíduos completos sem que a gente compreenda a comunidade. Então, acho que isso é uma das maiores falácias que falam na história, de que foi tudo somente por conta da necessidade e não como uma manifestação do que a gente é enquanto essência. A gente anda em coletivo. Quem anda em separado é o Ocidente, e não a África. Posso contribuir com essa discussão, que eu acho que tem duas coisas que eu quero colocar para vocês que me parecem muito pertinentes, considerando aquilo que foi contado e o que aconteceu de fato. Quando você pega, por exemplo, os iluministas, e você pega Locke, por exemplo, John Locke, ele é um cara que escreve no segundo tratado de governo que as comunidades ameríndias, por exemplo, que, enfim, para todos os efeitos, as comunidades só têm direito de propriedade à terra se ela pratica agricultura de forma ostensiva. As comunidades ameríndias, elas praticavam agricultura, mas não de forma tão ostensiva. Elas plantavam abóbora, milho, etc. e tal, mas não de forma tão ostensiva no sentido de gerar excedente para fins capitalistas, em última análise. Então, essa foi uma falácia utilizada nos salões iluministas do século XVIII para convencer a comunidade europeia de que as comunidades ameríndias eram criaturas que não possuíam nenhum tipo de direito sobre a terra, eram selvagens, eram bárbaros e que, portanto, poderiam ser desapropriadas sem nenhum problema. Isso passa a ser uma forma predominante de enxergar o próprio desenvolvimento humano, Hobbes. Se você conversar com um antropólogo tradicionalista, ortodoxo, ele vai te dizer que existe um salto a partir da Revolução Neolítica, da Revolução Agrícola, e que antes da Revolução Agrícola, seres humanos eram um pouco complexos, eram caçadores e coletores e tal, entende? Isso surge a partir do século XVIII.
ao que tudo indica, existem achados arqueológicos que demonstram que nós somos extremamente complexos desde que nós somos sapiens sapiens e possivelmente até antes disso, neandertais e tal, entende? Então essa é uma falácia, que até hoje é contada com muita ênfase, no sentido de dizer que a Revolução Neolítica transformou porque a partir do advento da agricultura, o ser humano começa a estabelecer comunidades menos sedentárias, mais fixas e tal, e que essa é uma narrativa inventada pelos europeus a partir do século XVIII para expropriar comunidades ameríndias. Tem vários exemplos assim. Vai ao encontro, né, do que ela está dizendo. Exato. Exatamente, é uma estratégia em desacreditar para você dominar. Exatamente. Né? E várias outras coisas. Eu trago só essa porque, de fato, a ideia é ouvir a Mayra, mas, por exemplo, como você tem uma nação que chamava Ossages, e que essa nação já era a personificação do que Montesquieu vem dizer depois no livro dele do espírito das leis, que era de autoconstituição, de que os povos passam a se constituir a partir desse ponto. E essas comunidades ameríndias já tinham tudo isso, entendeu? Então acho que eu quis contribuir com esses 2 pontos, porque vai ao encontro do que Mayra está colocando aí. E a minha pergunta para te passar, Mayra, é o seguinte: com frequência, quando a gente está debatendo com radicais da extrema-direita, eles usam o argumento do racismo reverso. Eles não utilizam esse termo, mas eles usam essa abordagem, por exemplo, para dizer que todas as vidas importam, quando a gente está especificamente falando de jovens pretos que são sistematicamente assassinados pelas forças policiais do Estado, por exemplo. Como é que você enxerga essa questão do racismo reverso e qual que é a tua resposta para esse tipo de proposição? Bom, eu enxergo como a coisa mais mitológica possível, né? Porque realmente, como eu digo, né, sempre gira em torno desse esvaziamento de coisas muito sérias para que se tire de fato a sua credibilidade. Mas quando a gente compreende que o racismo ele não se trata somente da cor de pele, mas sim de uma dinâmica de poder, a gente consegue perceber como o racismo reverso ele não se sustenta. O racismo ele não é somente porque eu não gosto da cor preta ou porque eu não gosto do diferente. É a ideia de que poder você tem, né? Inclusive, na semana passada, na sala de aula, a professora ela trouxe essa questão e ela disse, quando a gente pensa em poder, qual é a imagem que vem na nossa cabeça? E a imagem ela é muito clara. Ela é masculina, ela é branca, ela é hétero, né? Ela é cristã. Então, você sabe muito bem qual é o poder que eu construí. Então, dizer que o racismo reverso ele se aplica é a gente ignorar que há uma imagem muito estruturada do que é poder. O racismo ele não é somente em relação à cor de pele, é muito mais. É a ideia de que você sabe exatamente qual é a imagem que significa o poder, qual é a imagem que tem essa manutenção do poder e que de fato pode mudar as estruturas e quais são as imagens que não têm esse poder. E quando você xinga alguém, quando você ofende alguém, que representa essas pessoas que não estão na escala de poder, você está só reafirmando que, de fato, ela não tem poder. E uma das coisas que mantém essa ideia de que ela não tem poder são as suas características físicas. Quando a gente fala realmente sobre racismo, as pessoas vêm falar sobre isso, elas se apegam tanto na ideia de que está centrado na cor da pele, quando não está centrado na cor da pele. Está no que a pele representa. E a minha pele, ela representa esse lugar que o Ocidente me colocou. Então, essa ideia de poder é tudo uma dinâmica de poder. Não somente uma ideia de ódio à diferença ou uma ideia de vida são iguais, mas é sobre dinâmicas de poder. E quando as pessoas falam sobre racismo reverso, eu só percebo que elas estão sendo completamente... estão sendo, de fato, de maneira muito consciente maldosas em ignorar essa dinâmica de poder, ou elas estão sendo tão inocentes que não estão entendendo que há uma dinâmica de poder por trás. Quando a gente fala sobre racismo, não é porque alguém não gosta de mim, isso seria tão pouco, né? Essa ideia de que é porque a pessoa não gosta de mim. Não é isso, porque eu não preciso da aprovação dos outros, mas é a ideia de que o Estado, ele colocou toda uma série de povos, uma série de pessoas numa escala de subalternos, numa escala de não humanos. E que essa representação ela é muito óbvia. Ela tem a pele escura, ela tem o nariz largo, ela mora em comunidade,
né? No Brasil são corpos masculinos, que são os que mais morrem, são os que mais estão, né, em vulnerabilidade, são as mulheres negras. Então é o que essas imagens representam. Você colocou o homem branco, hétero, como representação de poder, e você colocou o corpo preto como representação de fracasso. O racismo se trata disso, de representação de poder. E Mayra, indiscutivelmente, né, nós mulheres pretas somos as mais vulneráveis e estamos mais expostas também, né, em toda essa estrutura de sociedade. Eu estou afirmando isso porque eu queria tratar de um tema que é a interseccionalidade, né? Eu citei o exemplo de uma mulher preta, mas existe uma diferença muito grande entre ser uma mulher preta hétero e uma mulher preta trans, por exemplo, porque a gente está falando de colisão de estruturas. Queria que você explicasse um pouco para a nossa audiência esse conceito de interseccionalidade, até para a gente entender, né? São dois pesos e duas medidas no sentido de que as políticas públicas também feitas precisam ser pensadas dessa forma. Não é falar, estou atendendo a população preta, porque ela não se resume Sim. a uma característica, não é tão homogênea, a um perfil. Uhum. Queria que você falasse um pouco mais para a gente, por Muito favor. Bom. A interseccionalidade, ela traz essa vontade de resgate de humanidade do corpo preto. Né? Foi como você mesma falou, é a ideia de que a gente não é uma massa igual e homogênea, mas sim que há várias narrativas, há várias percepções, há várias dores, né, e há várias violências que atravessam. E que a interseccionalidade ela quer resgatar essa ideia de humanização novamente. Porque durante muito tempo, né, mesmo com esses pseudos avanços legais, né, em relação ao povo preto, foi sempre pautado em cima de uma população geral preta, onde você não tratava esses corpos como corpos individuais e diferentes e plurais, né? Como você mesma falou, há uma diferença muito grande de uma vivência de uma mulher cis, de um corpo cis, na verdade, para um corpo trans, de um corpo trans magro para um corpo trans gordo, de uma mulher cis gorda para uma mulher cis magra, porque o Ocidente, né, ele cria essas categorias para fazer essas divisões entre corpos e, ao mesmo tempo, ele anula a existência dessa variedade de corpos para nos fazer acreditar que a gente é uma massa só, sem identidade, sem características que nos distinguem. E a interseccionalidade, ela vem resgatar isso, né? É muito diferente a minha vivência no Rio Grande do Sul, enquanto mulher negra e cis, do que da minha vivência, como seria a minha vivência aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, enquanto mulher negra cis. E a gente precisa falar sobre essas diferenças, porque isso demarca quem eu sou. Muito do que eu vivenciei no Rio Grande do Sul, do racismo muito mais pesado, construiu quem eu sou e a minha visão de mundo. Muito do que eu vivenciei enquanto mulher cis demarcou muito isso, enquanto mulher bissexual demarcou muito isso, e que é muito distinto quando a gente chega nos corpos negros aqui no Rio de Janeiro. Se só essa distância geográfica já evidencia tantas diferenças, imagina quando a gente fala sobre gênero, quando a gente fala sobre como a gente ama, como a gente se enxerga no espelho, né? Que são aquelas coisas que a África já entendia, né? A pluralidade de corpos, e que o Ocidente ele tenta matar constantemente, e que a interseccionalidade tenta resgatar, que é essa ideia de que os corpos são plurais, de que corpos pretos têm algo em comum, que é a cor de pele, mas que há suas diferenças, porque nós somos indivíduos. Claro. Né? Nós não somos só uma massa, nós não somos só um aglomerado de seres, né? Nós somos uma mistura e um movimento de seres. E para mim, a interseccionalidade ela trabalha nesse caminho de resgatar essa humanização. Na verdade, todos esses movimentos que vêm acontecendo muito forte, o panafricanismo, o mulherismo africano, o feminismo negro, a interseccionalidade, são movimentos que eles tentam resgatar novamente essa ideia de humanização desses corpos que foram tão desumanizados. E você não pode humanizar um corpo sem reconhecer as suas características enquanto indivíduo e as suas diferenças. Suas diferenças no amar, suas diferenças no se vestir, suas diferenças de localidade, suas diferenças enquanto se olha no espelho, porque isso demarca você enquanto ser humano. Quem não tem diferença é rebanho. Né? Quem não tem diferença são grupos de animais. Seres humanos são diferentes e têm que ser valorizados pelas suas diferenças.
Sim, são características diferentes, né? E aí quando você fala em políticas públicas, é para isso que a gente está pedindo que seja olhado, na verdade, né? Porque a sensação que eu tenho é outros, sabe aquela quando você tem lá aquela provinha de múltipla escolha? Gosta de azul, gosta de preto, gosta de rosa, outros. Sim, como se fosse uma categoria homogênea. Exatamente. E daí você não consegue atender as necessidades dessa população especificamente. Né? Então, é muito importante que a gente entenda a interseccionalidade na forma prática mesmo, né? A forma prática que há diferenças entre as pessoas. Claro. E as políticas públicas precisam atender todas as pessoas. Ótimo ponto. Sobre isso. Ótimo ponto. Mayra, me chamou a atenção na tua fala que você disse que viveu uma experiência de vida, você utilizou o termo vivência bastante forte no Sul, com base no racismo, pelo menos o que eu entendi da tua fala, e creio que isso ajudou a constituir a tua personalidade em termos críticos, em termos da forma como você se apresenta até hoje. Conta um pouquinho pra gente, como é que você nasce no sul do país, até quando você mora no sul, quando que você vem para o Rio de Janeiro? Conta um pouquinho pra gente a tua trajetória e como essas vivências às quais você foi exposta foi fundamental para constituir a tua personalidade. Eu nasci numa família, em sua maioria, negros escuros, negros retintos. Eu sou natural de Gravataí, que é uma cidade com um pouco mais de 215, 230 mil habitantes, no Rio Grande do Sul, compreendida como região metropolitana. E Gravataí, ela sempre foi um lugar que eu notava com muito mais clareza, de uma maneira muito mais exposta à diferença do meu corpo em relação ao outro. A minha primeira experiência com racismo que eu tenho muito vívido na minha memória foi quando eu tinha uns 7, 8 anos, e eu brincava na rua com uma vizinha, e o pai dela passou de carro e disse que não era para ela brincar com as neguinhas, né? E isso tinha uns 6, 7 anos, né? E foi quando eu compreendi que eu era outra coisa a não ser filha, a não ser uma criança brincando, né? Foi quando eu entendi o que a raça trazia. E o Rio Grande do Sul, ele sempre me lembrou constantemente isso. Era um lugar particularmente de muita dor para mim, porque ele me lembrava constantemente isso. Essa ideia de resistência o tempo inteiro, né? Que é algo do qual eu me oponho muito forte, porque sempre quando falam de corpos pretos, falam sobre a gente resistir. E eu acho que chegou uma hora que eu não queria resistir, que eu queria viver, eu queria sobreviver, eu queria ser mais do que um corpo que resiste. Né? Há uns 4 anos, na verdade foi em 2019, eu passei por uma situação de racismo muito forte na Universidade Federal de Pelotas. Né? Uma professora de filosofia disse durante uma reunião do PIBID, do Programa de Iniciação à Docência, ela fez uma fala, né, em relação ao trabalho que eu tinha feito, e ela disse que ela não era capita do mato para correr atrás de escravo. Uau! Então eu estava numa universidade pública, né, num programa de iniciação à docência, e ela disse isso numa sala de aula onde só tinha eu, de pessoa negra, e ali eu percebi que não era mais um lugar que dava para mim, porque eu não conseguia mais resistir. Eu precisava de um espaço onde eu conseguisse respirar, onde eu conseguisse viver. E o Rio de Janeiro, ele sempre foi essa ideia, né? O Sudeste é apresentado para a gente, esse eixo Rio-São Paulo, como um lugar muito mais amplo, muito mais plural, muito mais onde as coisas acontecem, né? E o Rio de Janeiro sempre me chamou muita atenção por conta da história do povo preto aqui, por conta de como as comunidades negras se estabeleceram e se mantêm aqui, né? Então, quando eu conheci o Rio de Janeiro, eu cheguei aqui, eu me apaixonei. E uma das coisas que eu falo até hoje para as pessoas que me perguntam sobre o Rio de Janeiro e sobre o Rio Grande do Sul, sobre a maior diferença, é que aqui eu consigo me sentir um pouco mais, só mais um entre as pessoas, e não a única negra. Eu me sinto só mais uma negra, eu me sinto só mais um. E isso é algo tão potente, porque
quando você é a única negra, quando você é o único corpo naquele espaço, você sofre uma violência que é de ser o único diferente, então todos os olhos se voltam para você de uma maneira negativa, e também essa cobrança de ter que ser sempre a melhor, sempre impecável. E quando eu venho para o Rio de Janeiro e eu percebo maior número de pessoas pretas, maior número de corpos pretos e tendo um pouco mais de liberdade na sua corporeidade, eu consigo me sentir mais uma. E isso foi a maior liberdade que eu tive ao vir para o Rio de Janeiro. É ser mais uma, é só ser mais alguém entre as pessoas, é ser só mais alguém vivendo, né? O Rio Grande do Sul foi um lugar de muito sofrimento, mas é onde está a minha família, é onde está a minha origem, né? Aqui no Brasil. E em muitos sentidos é esse sentimento dúbio, né? De ódio e amor. Ódio por conta de todo que a região sul, em sua maioria, ela infelizmente gosta de manter essa imagem, né? De puritanismo racial, de Europa brasileira, e como isso fere os corpos que não se encaixam nisso. E ao mesmo tempo é um amor porque é da onde eu vim, né? Então é essa briga interna. Mas principalmente porque eu não queria mais resistir. Acho que chega uma hora que as pessoas pretas, acho que é isso que a gente vem falando muito sobre as questões de o Estado cuidar desses corpos, é porque a gente só quer viver, sabe? A gente não quer estar resistindo. Ter que lutar todos os dias para ter o básico é tão cansativo. Claro. Às vezes você só quer ter um espaço onde você pode só sorrir, onde você pode só dançar, onde você pode só amar. E o Rio Grande do Sul me tirou isso. E Mayra, queria trazer para um tema atual, né? A gente acabou, né, de finalizar o Série Notícias, segunda edição, e a gente conversou, eles conversaram muito sobre a necessidade de uma ministra preta no STF, né? A gente sabe que hoje as mulheres, né, a gente é 51% da população, nós somos 51% da população, e a população negra também é a maioria da população. Entretanto, quando você olha aquela foto da Suprema Corte, hoje temos ali 2 mulheres, mas enfim, estamos falando de homens brancos, né, em sua maioria, e que tem praticamente o mesmo background, eu posso dizer que as mesmas vivências, as mesmas experiências, o mesmo olhar de mundo, né? A gente entende também que temas precisam ser colocados, né, em votação. A gente está falando sobre a justiça. E como a gente pode considerar uma justiça quando a gente não tem pessoas com vivências e diferentes visões de mundo, né? A gente pode falar em justiça quando isso não existe em qualquer lugar do mundo? Não, não tem como. Não tem como falar de justiça quando você não consegue trazer, de fato, à tona todas as vozes e a sua qualidade de vozes. Eu acredito que seria muito importante, sim, ter uma figura feminina negra como ministra, mas acho que uma figura feminina negra que compreenda esse poder, como a gente começou a nossa conversa, enquanto matriarcal, enquanto potência, né? E entenda essa potência enquanto mulher negra que vem de um berço civilizatório, né? Então eu acho que é importante, sim, e que a pessoa que for escolhida e que é necessário que seja escolhida tenha consciência do poder que ela tem enquanto essa figura, e não somente o poder que, né, o Estado brasileiro tenta dar às mulheres, mas esse poder que a África também retorna, né, é voltar para isso. Compreender que sermos o centro de poder faz parte de quem nós somos enquanto mulheres negras. Foi como a gente foi ensinada a ser. Nós somos ensinadas a ser o centro de poder. Nós somos ensinadas a coordenar uma comunidade, a cuidar de um povo, a administrar uma comunidade, e não porque homens negros não têm essa capacidade, muito pelo contrário, eles possuem sim, e são corpos que se complementam, mas é porque não tem realmente como um povo avançar sem as duas partes que o compõem, né? Sem o feminino e o masculino. E quando a gente só dá poder ou mais poder a uma voz delas, a gente não dá poder a essa outra voz, a gente não consegue de fato construir um povo que avance, a gente não consegue de fato construir um povo
consiga ir para frente. Então, acho que uma do desejo, né, que carrega isso é esse resgate ancestral, de que a gente sabe que a gente tem que estar sim no poder, de que a gente tem que estar sim no centro que toma as decisões, porque a gente nasceu para estar lá, enquanto mulher africana, em diáspora, enquanto mulher que tem o seu berço na África, mas principalmente porque a gente precisa de um olhar que seja fora do que está sendo posto, né? E mulheres negras, que são as que choram pelos meninos que morrem, são as que choram pelos homens que não voltam para casa, são as que choram pelos homens que são mortos pela polícia, são as que fazem com que as comunidades, né, na favela, isso é algo que eu vejo muito aqui no Rio de Janeiro, funcione e continue funcionando, são mãos de mulheres negras, e eu acho que é por isso que é importante ter esse olhar lá, porque são elas que estão fazendo com que a sociedade brasileira mantenha, com que os povos negros se mantenham, inclusive, né? Porque são elas que fazem com que, mesmo no meio das lágrimas, no meio da dor diária que o nosso corpo vivencia, né, elas ainda estão ali, fazendo com que a comunidade continue, né? Isso demonstra ainda mais o porquê que a África era matriarcal, porque a mulher negra tem essa característica dentro de si, que é mesmo no meio da adversidade fazer com que a vida brote, né? Mesmo no meio de um lugar que a gente acha que seria estéril, a gente faz com que ele dê frutos. Eu acho que é por isso que é importante uma mulher negra num lugar que representa esse poder, porque isso vai mostrar que sim, a gente está aqui, a gente existe, a gente não é somente a mãe que chora, a gente não é somente o corpo que sofre, nós somos o corpo que toma decisões, nós somos o corpo que pensa, nós somos o corpo que enxerga o todo de uma maneira que um corpo branco não vai conseguir fazer, e que é o que a história tem nos demonstrado constantemente, né? Então, acho que é essa busca também que a gente tem em relação à África, né? De voltar para o que a gente era. César, é isso, né? A gente está falando sobre vivências, né? Diferentes experiências, diferentes perspectivas de olhar de mundo, né? Pluralidade, que a gente sempre fala, né? Ouvir a voz de quem é impactado, de fato, né? Eu acho que tudo isso, através disso, é que se faz a justiça, ao meu ver. Totalmente. E você sabe que tem uma linha que incomoda muito os juristas mais conservadores, os de direita, sobretudo, que chama teoria crítica da raça. E a teoria crítica da raça, principalmente nos Estados Unidos, vários pensadores também brasileiros estão empenhados em avançar isso, dá conta exatamente disso que você está propondo, entende? Que na medida em que você tem magistrados, operadores do direito, que pensam o direito através de uma única perspectiva, eu te disse nos bastidores, por exemplo, que o direito se dá através de hermenêutica. Hermenêutica é a interpretação de um texto que está escrito. É óbvio que quem vai interpretar texto é uma subjetividade. Eu, César, como homem branco heterossexual, nunca vou ter o mesmo nível de vivência, de experiência e tal, que uma pessoa que não seja branca, hétero e tenha categorias distintas, entende? Então daí a importância de ter subjetividades múltiplas, esse nível de pluralidade, porque a operação do direito se dá através de hermenêutica, que é basicamente interpretação de texto. E interpretação, cada um interpreta segundo as suas próprias experiências, segundo a sua própria subjetividade constituída. Então é um tema central e que a gente precisa trabalhar. Infelizmente, eu já conversei isso contigo, eu não acho que vai acontecer nessa ocasião, mas a função de quem quer ver avanço e progresso legítimo é continuar batendo nessa tecla, é continuar insistindo para que isso aconteça num futuro breve. Eu continuo sonhando, você sabe. Nessa ocasião eu tenho medo que você se frustre, essa é a minha preocupação, entende? E que eu não acho, honestamente, Robes, que isso vai acontecer nessa ocasião. Eu acho que a chance é, assim, inexistente, não é nem que ela é mínima, ela é inexistente, não vai acontecer nessa ocasião. Mas, quiçá, tomara Deus, eu esteja errado. E a gente vai celebrar junto aqui e vai falar, tá vendo, você estava errado e tal. Mas, como eu vejo, a nossa função é continuar exercendo pressão para que isso aconteça no futuro mais breve possível. Agora, Mayra, eu quero te perguntar, eu e a Robes tivemos duas conversas muito boas aqui essa semana, no qual a gente falou um pouco a respeito da correlação entre
a luta antirracista e a luta anticapitalista, e surgem múltiplas perspectivas a partir dessa proposta. Eu citei o Fred Hampton, por exemplo, o líder Pantera Negra, que enxergava necessariamente que a luta antirracista precisava passar por uma dimensão anticapitalista, e eu tenho amigos, Wagner Miqueias, que escreveu um livro maravilhoso a respeito disso, e outras pessoas que não necessariamente entendem isso dessa maneira. Como é que você se posiciona nesse debate? Você acha que a luta antirracista tem que ser necessariamente uma luta anticapitalista ou não necessariamente? Sim, precisa ser, porque o capitalismo, o racismo e o capitalismo, eles se retroalimentam, né? Um necessita do outro. Como eu disse antes, geralmente quando a gente fala sobre a Lei Áurea, a gente só fala que a princesa assinou, mas a gente não fala do cenário internacional anterior isso, né? A Terra estava indo nessa parte industrial, nessa parte do capitalismo, da circulação de dinheiro, precisar de pessoas, de dinheiro, né? Você está cortando bastante, é só para mim? Não, acho que cortou um pouquinho, Mayra. Vamos ver se recapitula teu raciocínio, porque começou a cortar devido à falha da internet. Agora? Não, tá cortando, tá picotando a tua fala. Produção, será que é melhor ela se tentar se reconectar para a gente fazer esses 6 minutinhos finais? Tenta se reconectar, Mayra, por favor, para a gente ver se a gente consegue estabilizar a tua conexão. Mas deu para perceber que ela tem uma visão diferente da minha. E eu acho que mas em alguma medida complementar, talvez, Rô, porque veja, eu estava pensando nisso. Quando você diz que a luta antirracista precisa ser necessariamente anticapitalista, não quer dizer que pretos e pretas não possam ocupar lugar de destaque dentro da sociedade do capital. Entende? A meu ver, quer dizer que ao ocupar essas posições, você precisa exercer com um certo compromisso histórico. Com certeza. O cargo que você exerce, entende? Sim, sim. Agora, também é muito cruel, a gente conversou isso na semana passada, né? Também é muito cruel esperar que pretos e pretas tenham uma posição absolutamente puritana, no sentido de que, não, eu não vou ocupar um cargo numa grande empresa porque eu estaria no cerne do capitalismo. Ele não seria um agente transformador. Exatamente, que é o ponto no qual você sempre insiste. Mayra, vamos ver se você consegue recapitular o teu raciocínio, porque estava picotando a tua fala. Melhorou. Perfeito agora. Sim. O que eu acredito que são dois sistemas que se retroalimentam, mas eu não posso ser utópica de realmente achar que o capitalismo vai se extinguir agora, né? Seria um sonho real, de fato, acontecendo, né? Mas não vai acontecer. Mas eu acredito que o movimento antirracista e anticapitalismo tem que andar junto quando a gente consegue compreender que, de fato, são dois sistemas que retroalimentam, que não tem como criticar um sem fazer críticas ao outro. Claro, sendo realistas, né, eu tenho uma visão, inclusive, muito pessimista em relação a de fato acabar com o capitalismo, de fato acabar com o racismo, né? Infelizmente, eu realmente sigo a sua visão, eu sou um pouco mais cética em relação a isso, né? Gostaria realmente que tivesse, por exemplo, uma ministra negra agora, não acho que vai acontecer, né? Não tenho de fato, essa visão esperançosa, mas eu acho que é entender que são dois movimentos que eles se retroalimentam, são dois sistemas que se fortalecem um no outro, e que não dá para a gente criticar o racismo sem criticar a classe, sem criticar onde que o capitalismo nos coloca, a forma como o capitalismo nos hierarquiza, né? Não tem como fazer essa crítica sem fazer essa crítica também, porque isso perpassa, né? É o que a interseccionalidade nos traz. Isso perpassa. A realidade de um negro com mais condições financeiras é diferente de uma realidade de um negro com menos condições financeiras, mas acredito que também cai muito do que vocês estavam conversando antes, que a gente não pode acreditar que a gente vai ter, de fato, algum poder, porque a gente está ascendendo financeiramente, que a gente vai ter, de fato, um poder, né? A gente não vai ter, de fato, esse poder, a gente não vai ter, de fato, essa possibilidade de mudar a estrutura, né? Então, acho que isso também é importante. A gente não pode acreditar que a gente vai ascender pelo capitalismo, que é o que ele tenta nos forçar, né? A ideia de que a gente vai conseguir avançar na vida conforme vai galgando esse lugar.
A gente não vai, porque enquanto corpo preto isso não vai acontecer, não funciona dessa forma, mas acredito que são duas discussões que têm que andar juntas porque elas andam juntas. São duas violências que elas andam juntas, elas não se separam. Né? Quando você sabe que o corpo que tem menos condições de ter um teto na cabeça e de se alimentar é o mesmo corpo que está sendo vítima do genocídio por conta da pele, você não pode separar uma discussão da outra. Mas acho que de uma maneira muito mais realista, né? Tipo, o capitalismo ele vai continuar, acho que o racismo vai perdurar durante um bom tempo ainda, mas que a gente pode tentar minimizar os impactos, né? Um pouco mais. Posso fazer só um adendo de dois pensadores que foram fundamentais para que a gente tenha, inclusive, o ICL em termos ideológicos, pelo menos. O primeiro é o Paulo Freire. O Paulo Freire te diz o seguinte: seria uma atitude ingênua acreditar que a classe dominante permita um tipo de educação que seja capaz de gerar pensamento crítico nas pessoas que são dominadas, exato, e que elas percebam as estruturas de dominação. E outra é o José Martí, que eu já te disse, acho que outro dia a gente estava ali fora aqui no ICL, e eu te disse, o Martí, esse pensador da Revolução Cubana, ele diz o seguinte, que de muitas maneiras você precisa tomar os direitos, você não pode pedir. Direitos não se pedem, não se imploram, você vai e toma aquilo. Porque caso contrário, se a pessoa está em posição de simplesmente te negar o direito, ela vai dizer não, meu caro. Então ela precisa ser, as classes dominantes precisam ser compelidas a entregar o progresso. Elas não podem estar em posição de simplesmente dizer não, eu posso negociar e portanto eu não te dou, porque ao longo da história isso não funcionou assim. O progresso só de fato acontece quando essas classes dominantes já não têm mais opção. E aí elas estão compelidas, portanto, a ter que negociar e entregar o que de fato está sendo demandado. Aos trancos e barrancos eu acredito e vejo progresso. Né? Assim, se a gente tiver uma visão ampla sobre a história, sobre a sociedade, sobre as estruturas, se a gente olhar 50 anos atrás, né, se a gente olhar há 100 anos, a gente caminha. Né? Eu não acredito em passo para trás, sabe? Porque o salto para frente é muito maior. Então, quando você tem 10 para frente, 2 para trás, você tem um salto positivo de 8. Eu sempre vou acreditar no salto positivo de 8. Concordo. Sempre vou acreditar. Porque senão eu também não estaria aqui hoje. E não estaria conversando com vocês. E com certeza a Mayra também não poderia compartilhar todo esse conhecimento que ela adquiriu por conta de políticas que também foram feitas olhando para ela. Ótimo exemplo, e com duas potências, com duas lideranças pretas, que são vocês duas, nas respectivas áreas, mas concordo. Sim, o nosso debate aqui hoje é uma prova viva desse movimento que você acabou de salientar, de avanços e retrocessos, mas em linhas gerais mais avanços, porque as contradições precisam se agudizar para que a mudança seja efetivada. Isso é parte desse processo que você acabou de salientar. Sim. Para o passo ser maior, tem que ter tido um conflitinho antes, não é? Sim. Sábios os que passam bem por esse conflitinho, que daí é pulo do gato. Exatamente. Mas acho que foi como ele mesmo falou, o conflito ele gera isso, né? Tomar de assalto é a única forma que se tem. A gente não pode pedir, né, para quem está nos mantendo nesse lugar de subalternos que eles parem de nos matar, que eles nos olhem enquanto seres viventes, né? A gente não faz isso, a gente tem que tomar de assalto esse direito à vida, esse direito à sobrevivência, né? Eu acho que quando eu falo sobre ter esse olhar mais no pé no chão, é a gente não colocar a nossa única esperança somente quando isso findar, mas é a gente viver durante esse processo mesmo que não finde, encontrar espaços onde a gente vive, onde a gente não só resiste, onde a gente não é só um corpo de luta, onde a gente só não fica esperando constantemente esse dia onde as coisas vão ser melhores, né? A gente está vivendo aqui hoje, então a gente tem que encontrar meios de sobreviver mesmo não sendo as condições ideais. Né? Não pode colocar também a única esperança de vida somente quando isso mudar, quando isso de fato melhorar. Né? A gente tem que continuar vivendo indiferente disso. Se não fica tão pesado, não é? Exato. Exatamente. Vamos ser felizes. É isso aí.
Mayra, que prazer conversar com você. Foi demais, Foi cara. muito gostoso Demais mesmo. receber você aqui no Sinapse. Demais, Mayra. Você é uma potência. Obrigado pela tua participação aqui hoje. Eu, particularmente, aprendi muito contigo, aprendi muito com a Hobbs aqui hoje. Foi uma honra estar na tua presença. Obrigado por tanto, viu? Eu que agradeço pelo espaço, de verdade, eu agradeço muito. Obrigada por quererem trocar, fazer essa troca comigo, né? Por a gente se ouvir e, como vocês mesmo disseram, isso aqui é um ótimo exemplo de como a gente tem sim avançado. Passos não tão longos como eu gostaria, mas a gente tem avançado, e eu agradeço muito por ter esse espaço que dá essa oportunidade, né? Para outras vozes que não estão sendo ouvidas. Muito Obrigado, bom. Mayra. Um beijo. Um beijo para você. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Um beijo. É isso, comunidade. Vamos seguir Verbo Preto, é a conta dela muito no Instagram, bacana, né? A conta dela no Instagram, que é muito legal, cheia de descobertas e revelações, acho que são importantes aí pra gente acompanhar e até pra gente ter um debate mais realista em relação à nossa história, sabe, César? Porque para você quebrar uma pessoa é só contar uma coisa que ela não tem conhecimento. Se ela tiver um pouquinho, ela já consegue reverter essa história. E a história é um lugar que as pessoas gostam de te pegar, né? Porque se você não tem conhecimento, você compra, né? Você vai falar. Foi o que ela falou. E a gente vive sob a égide de mitos, Hobbs. Isso é absolutamente fundamental que seja trabalhado. É isso que você está propondo. Muito bom, adorei a conversa de hoje. É isso, gente. Só segunda-feira tem Sinapse a semana toda aqui no ICL, sempre às 7h30, e a gente espera você. Vamos lembrar a programação de amanhã, que começa às 7 da manhã com o Leandro Demore, das 7 às 8, e depois das 8 às 10h30, você já sabe, ICL Notícias, primeira edição, o programa mais tradicional do Instituto Conhecimento Liberta. Beijo pra você, boa noite. Valeu, querida. E até amanhã. Beijo, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau. Confira a programação desta terça-feira do Instituto Conhecimento Liberta. 7 da manhã, Desperta ICL. 8 horas, ICL Notícias, primeira edição. 10h30, Em Detalhes. 11 horas, ICL Mercado e Investimentos. E Hatha Yoga, módulo 2, com Deni Filete. 5 da tarde, Encontro com Economistas. 6 da tarde, ICL Notícias, segunda edição. 7 da noite, Educação Midiática e Cidadania, com Cristina Serra e Eliara Santana. 7h30 da noite, Sinapse ICL e aula interativa Inglês B2 com Andréia Cipoli. Para saber mais, acesse icl.com.br.